Oi, oi, bom dia, live Conversas de Coragem. O papo hoje é: meu filho não quer estudar. Essa é a realidade de vocês e agora, o que vocês fazem com essa situação? Como que vocês lidam com isso? E eu quero te contar uma forma de transformar essa situação. Para quem ainda não sabe, essas lives aqui vão ficar disponíveis no Instagram somente até o final da semana. Por quê? Porque eu tenho um canal no YouTube e nesse canal do YouTube eu coloco esse material organizado, sem os erros de filmagem, sem os engasgos, sem as caídas do ao vivo, o material somente com conteúdo disponível para vocês, totalmente gratuito. Esse material no fim de semana já vai estar disponível lá, então se tu é assinante do canal, se tu recebe as notificações, se tu já tá lá inscrito, tu vai receber em primeira mão essa informação desse material. E esse conteúdo é que vai ficar depois lá disponível no canal. É o mesmo nome, Psi.Letícia Cartel. Eu tenho certeza, quem tem filhos em idade escolar, seja no início da vida escolar, seja na vida escolar mais adiante, em algum momento já se parou frente a essa questão, já se parou, né, e se interrogou sobre a questão do estudo. Às vezes isso acompanha toda a vida escolar da criança, do teu filho, isso pode acompanhar. Às vezes isso aparece em alguns momentos mais forte, essa resistência, mas acho impossível que nenhuma família, nenhum de vocês não tenha de alguma forma enfrentado essas situações das dificuldades do estudo. E eu não tô falando somente da questão do ir à aula, de estar na aula, mas eu estou querendo propor que a gente faça uma reflexão hoje sobre o momento do estudo em casa, do estudo que é preciso acontecer para reforçar aquele material que é dado em sala de aula, o estudo complementar, o livro que tem que ler para fazer uma prova, o livro que tem que ler porque tem uma prova sobre o livro, um trabalho que tem que executar, uma pesquisa de um material que precisa ser feita para entregar para um material de aula. Então, é sobre esse estudo que eu quero contar aqui para vocês e quero trocar algumas ideias e trazer uma sugestão de transformar essa realidade. Tenho certeza que, assim, se tu tem filhos em idade escolar, em algum momento tu já te deparou com essas dificuldades e talvez em muitos momentos tu tenha pensado que o teu filho não quer estudar. Que tu tenha pensado que o fato dele não querer ler o livro dele, tu comprou o livro que lá no início do ano veio na lista de material, tu comprou já todos os livros e tu fica dizendo, aquele livro tá lá na prateleira e não sai do lugar, né? Tu tem a impressão e tu faz um entendimento de que ele não quer estudar. Acertei? Isso faz sentido para vocês? Vocês pensam sobre isso? Essa é a primeira impressão que vocês têm? Tu conviver com essa sensação de que tu investe numa educação para o teu filho de qualidade, que tu tá oferecendo, por exemplo, materiais de estudo, né? E tu ficar pensando, afinal de contas, eu faço isso para quê? Ele não quer nada com nada, ele não quer estudar, é muito dolorido, né, muito sofrido, a guerra que isso começa a acontecer, começa aquele cabo de força, quer dizer, tu puxando de um lado, teu filho puxando do outro, isso começa a bater nas tuas histórias, na tua bagagem emocional, nas tuas reflexões sobre como tu foi estudante também. Então, o momento, né, da criação dos filhos aí, né, desde da primeira infância, da infância até esse final da adolescência, início da vida adulta, ele eclode muitas emoções, muitas histórias, nem sempre são histórias bacanas, às vezes todos nós temos bagagens de dores também, né? Eu procuro aqui ter essa troca com respeito e sempre trazer uma alternativa de que tu possa participar. E quando a gente fala do estudo,
desperta muitas histórias, desperta muito a bagagem emocional, a bagagem de referências sobre a tua relação com o estudo, né? Tu, o adulto cuidador, o adulto responsável, né? E eu costumo falar muito mais para mães, tanto o meu perfil aqui, né? Eu chamo de Coragem para Mães, porque eu entendo que as mães são, ainda na nossa sociedade, as principais cuidadoras, as que principalmente se preocupam com a educação e com a criação dos filhos, são as mães que se embretam aí nesse dia a dia, são as mães que vêm buscar auxílio no consultório. Então eu sei que eu falo prioritariamente para as mães. Então muitas vezes vocês podem, Alice, tu só fala ela, mãe. Não, eu tô falando para todos os cuidadores, mas eu tenho um olhar especial para quem é mãe e para quem tá vivendo essa jornada da parentalidade mais relacionada à maternidade. Então assim, sim, mãe, isso vai despertar em ti um reviver da tua história escolar, principalmente quando existem situações de muita frustração e quando tu tem uma ideia de como deve ser a educação, tu busca uma escola que tu entende que ele vai estar bem acolhido na escola, que tu tem bom diálogo com os professores e tu te empenha em organizar um caderno, que ele tenha acesso a um caderno bacana, o lápis, enfim. E isso não começa a sair como tu criou na tua cabeça que deveria ser. Vem assim, inúmeras emoções, nem sempre boas. E eu preciso te contar que são essas memórias da tua história escolar, são essas memórias de frustração que tu começa a fazer presente dentro de ti e elas vão estar ali muitas vezes comandando as tuas reações frente a essas negativas de estudo do teu filho. Então é preciso te dizer que tu reage a partir da tua bagagem. Tu não reage frente à história do teu filho. Tu reage a partir da tua bagagem. O que ele está fazendo repercute em ti. E é por isso que eu falo tanto sobre o autoconhecimento, sobre uma imersão na tua criança interior, dessa importância de reconhecer a tua história, de reconhecer os teus gatilhos. Por quê? Porque prevenir sempre é a situação. Organizar antes de acontecer. Ter o máximo possível domínio das situações, domínio dos teus gatilhos, domínio de onde que tá a tua criança interior ferida, aonde que ela vai chorar e ela vai conversar com aquela criança ali na tua frente, né, com o teu filho. Porque é isso, essa criança interior que tá dentro de nós, que tá ferida, que tem as suas frustrações, ela vai responder àquela birra, àquela resposta atravessada do teu filho. E hoje, especificamente sobre isso que eu tô te falando, sobre o não estudar. Se não estudar, essa forma de resistir a esse processo escolar, desperta em ti essas histórias mal resolvidas, essas histórias que tu não trabalhou bem. Ou, nossa, Letícia, meu processo escolar foi sensacional, eu me dava muito bem na escola, eu sempre gostei, me dediquei, tinha muito prazer, interagia bem com as professoras, tive excelentes colegas, tenho memórias maravilhosas de todo o meu período escolar. Então eu vou te dizer, querida, que na verdade tu criou uma expectativa de que teu filho também tivesse isso. Só que ele é uma outra pessoa. Ele tem uma outra bagagem. Ele vem vindo com uma vivência diferente da tua. E talvez tu tenha imaginado que ele teria a mesma história que tu. Mas ele não tem. Porque ele é diferente. E aí sim, essa fantasia de que tu ia conseguir repetir a mesma situação na história do teu filho também acaba sendo uma frustração de que tu tinha um desejo e aquilo não se realizou. E aí tu vai também responder frente a isso, mas
como ele não tá feliz. Ir pra escola é tudo de bom, conhecer os colegas, ter acesso aos conhecimentos. Pô, ele tá numa escola que tem um laboratório, ele tá numa escola que tem música. Como assim ele não gosta? Como assim ele vem bravo da escola? A escola é gostoso, a gente passa um dia divertido, a gente conhece coisas incríveis. E como é que pode? Pô, por que ele não quer fazer o tema? Porque se é o mesmo assunto que a professora estava falando e é conhecer novos mundos, é ter mais conhecimentos, é usar esse nosso cérebro. Então eu quero te contar aqui também, quando tu tem boas memórias, isso também pode criar uma frustração quando teu filho não quer estudar. Por quê? Pelo mesmo motivo que, na verdade, é o ponto tanto para as memórias ruins quanto para as tuas memórias boas. Tu não está escutando o teu filho. E tu estás impondo o teu desejo na história dele. Como assim, Letícia? Isso ficou meio confuso? Sim, eu entendo que fica confuso, porque tu vai me dizer, mas eu faço tudo para os meus filhos, eu me preocupo com a questão escolar, eu acredito, né? Eu sei da importância, eu quero que ele tenha essa melhor oportunidade, afinal de contas, a gente só se desenvolve na vida estudando. Não é só estudando. O estudo formal, esse estudo da escola, é só uma parte do nosso desenvolvimento. Por exemplo, a escola não ensina sobre empatia. A escola não ensina a amarrar os tênis, a escola não ensina a lavar a louça, a escola não ensina a guardar as roupas dentro do armário, a escola não ensina a lavar roupa, a escola não ensina a cozinhar, a fazer compras no supermercado. Então a gente não pode dizer que estudar é a única coisa que importa na vida dos nossos filhos. E eu vou deixar ele fazer tudo só para estudar. Então por isso que eu digo que é confuso o que eu estava falando, porque o teu entendimento sobre o estudo, como se o estudo formal estivesse acima de todos os outros pontos da vida, é confuso para os pequenos, é confuso para os nossos filhos, e é uma mentira. O estudo faz parte do desenvolvimento, mas ele não é o ponto principal do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento enquanto pessoas. Ele é uma parte muito importante na infância e na adolescência, mas ele é somente uma parte. Nós também precisamos aprender outras coisas que a escola formal não ensina. Então eu vou te contar aqui a primeira mentira que tu fala pro teu filho sobre os estudos. Que estudar é o que ele faz de mais importante na vida. E isso é uma mentira. Estudar é uma das coisas importantes, mas não é o mais importante. O estudo tem que fazer parte dessa conexão dele. E quando o estudo está desconectado, ele não enxerga o sentido. E principalmente, aí eu vou te contar uma segunda mentira que tu conta pra ele, que se ele não fizer os temas, ele vai rodar. Não necessariamente. Vocês querem trabalhar com a ideia de que ele precisa fazer os temas, fazer a lição de casa, fazer o reforço escolar, porque senão ele vai repetir de ano. E isso não é uma verdade. O que vai fazer ele repetir de ano é ele não ter um rendimento escolar. E a lição de casa, o estudar para a prova, é uma parte disso. Mas ela não está totalmente relacionada. Ela não é uma consequência direta. Ela não é uma consequência direta, ela é um somatório de fatores. O desempenho escolar, ele é composto por vários elementos. A lição de casa, o estudar, ele é um reforço. Mas existem capacidades e habilidades de que algumas crianças e adolescentes têm, adultos também, de que eles assistem a aula e eles absorvem os conteúdos. E eles vão bem nas provas, eles vão bem nas avaliações. E isso não quer dizer que eles não vão passar de ano.
que eles vão rodar. Então, fica uma ameaça. E aí o estudo, o reforço escolar se torna uma ameaça e não algo para ele. E aí a gente está jogando com a questão de punição, como se eu fosse punida por escolhas que eu faço. E eu não consigo ter a consciência das consequências naturais. A questão do tema de casa, da lição de casa, como um dever da mãe, como um dever do pai. Mas esse é um compromisso do estudante. Esse não é um compromisso teu. Parece simples, mas no dia a dia isso passa desapercebido. Para tu começar a transformar essa relação de compromisso, de responsabilidade a respeito do estudo, a gente tem que transformar essa visão de que o estudo é um compromisso da mãe, é um compromisso do pai, e que transformar e realmente direcionar para que isso seja um compromisso do filho. Quem é que está na escola? É tu ou é o teu filho? É o meu filho. Então, quem tem que ser responsabilizado e quem tem que assumir as consequências naturais por não cumprir aquelas responsabilidades é o filho e não você. O que acontece? Vocês querem que eles façam porque vocês acreditam que isso é importante, porque vocês acreditam que eles vão tomar uma observação do professor, porque vocês não querem que eles rodem, porque afinal de contas vocês estão investindo numa escola particular, porque vocês compraram todo o material. Entendeu que vocês estão escutando vocês, não estão escutando o filho e não estão responsabilizando ele por um compromisso que ele assumiu de estar nessa escola, ele está ali. Ele também nem teve escolha, né, gente? Ele nem teve escolha de escola, ele nem teve escolha de o que fazer ali. E eu entendo, nós muitas vezes não tem como ter, porque isso é uma decisão dos adultos, envolve dinheiro, envolve logística, é uma decisão, sim, que é dos pais, mas eles caem de paraquedas. Ninguém perguntou para eles se eles querem fazer tudo isso, eles não têm muita noção. Como colocar essa responsabilidade para eles? Primeiro momento é que se ele não fizer, escutar. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe. Ele estava na escola, ele ouviu as explicações do professor, ele anotou tudo isso no caderno. Então, assim, eles sabem quais são os seus compromissos. Eles sabem, eles estão ali com o professor, eles trocaram ideia com a professora. Não, Letícia, mas ele não tem coragem de falar com a professora. Então a gente tem que encorajar para que ele tenha coragem de ir lá e falar com a professora. Ele tem que aprender a usar os recursos dele e caminhar com as próprias pernas deles. Porque eles têm condições de falar. E os professores estão super abertos a isso. O professor quer a participação do aluno. O professor quer que o aluno demonstre o seu empenho, demonstre o que ele consegue fazer. E se ele não consegue fazer, o professor também precisa saber se ele tem alguma dificuldade na matéria, para que o professor possa organizar isso e responder de uma maneira educativa. Se tu vai lá e responde, e se tu vai lá e dá a resposta, se tu vai lá e dá o encaminhamento, tu tá fazendo. Tu não tá oportunizando que ele faça, de que ele busque os recursos. O primeiro ponto é deixar os alunos, deixar os teus filhos se responsabilizarem pelos seus compromissos escolares, seja a lição de casa, seja um trabalho, seja a leitura de um livro. Você deve mostrar interesse, sim, você deve estar disponível para oferecer para ele esse material, mas essa responsabilidade e arcar com as consequências pelo fazer ou não fazer é dele. E ele precisa escutar do professor o que ele está conseguindo ou não está conseguindo cumprir, tá? E isso é uma outra situação que eu falo muito aqui nos meus atendimentos. Ah, eu fui na reunião, daí eu ouvi reclamação, daí eu ouvi do professor. Eu disse, bom, então tu vais fazer assim, na próxima reunião, tu vais pedir para levar o teu filho junto e o professor vai falar para o teu filho. O professor vai dizer o que ele esperava e o que ele não cumpriu.
Porque essa não é a tua responsabilidade. Essa é a responsabilidade do aluno. E o aluno tem que saber o que ele cumpriu e o que ele não cumpriu. A gente fica meio intermediando esses processos e o que acaba acontecendo? Acaba que essa responsabilidade cai para cima de vocês. E ela não é de vocês. Vocês já passaram o período escolar. Vocês entendem isso? O primeiro ponto é: não assuma o compromisso dos estudos do teu filho. Deixa ele assumir e arcar com as responsabilidades. Vai, Letícia, mas ele vai tirar uma nota baixa. Bom, se ele tirar uma nota baixa, tá? Ele vai ter que lidar com essa nota. Vai ter que fazer uma prova de recuperação, vai ter que fazer uma substituição. O que a escola oferece? Pode sentar com ele e conversar sobre o que ele entende que aconteceu. Sem sermão, mas sem julgamento, sem lição de moral. É arcar com as responsabilidades. Bom, não estudou, não entendeu a matéria, não foi lá, conversou com o professor. A frase da doutora Jane Nelson: erros são oportunidades de aprender. Ele não estudou, tirou uma nota baixa. Olha que baita erro aí, que baita oportunidade. E aí, cara, tu viu o que acontece? E agora? Na próxima vez tu vai ter uma nova oportunidade de fazer essa prova. O que tu vai fazer diferente para não acontecer a mesma coisa? Ele viveu isso. Não é uma coisa que tu tá de profecia dizendo: se tu não estudar vai rodar. Não, ele tá vivendo essa nota baixa. Ele tá vivendo a chamada de atenção da professora. É diferente. Ele está experimentando a situação. Não é a profecia do pai e da mãe dizendo que vai acontecer. Realmente está acontecendo. Pontos aqui que eu acho que são importantes. Planejar antes de evitar os problemas. Ter um olhar antecipatório, ter um olhar preventivo, um olhar proativo e não um olhar reativo. O olhar reativo é aquele que apaga o incêndio, que vai lá e responde todas as perguntas da lição. O olhar proativo é aquele que organizou o espaço do estudo, é aquele que que criou uma rotina para o horário de estudar, né? E deixou o filho ir te perguntar: olha, eu fiquei com uma dúvida sobre essas questões aqui da lição, né? E aí você vai perguntar: olha, eu acredito que você deve levar para o professor e o professor vai te ajudar a responder. Vocês podem ter certeza, a ideia dos professores não é que os alunos respondam todas as perguntas, eles querem saber qual é o nível de entendimento daquela lição, qual é o nível de entendimento daquela matéria. Eles fazem essas testagens, eles fazem esses trabalhos, eles fazem essas avaliações para saber o quanto absorveu ou não absorveu o conteúdo, para que possa explicar diferente, para que possa mostrar de uma outra forma. Ter um olhar proativo, planejar antes, ter esse espaço, essa rotina do estudo. Eu já falei em outras lives aqui, a previsibilidade é repetir os horários, ter essa constância, ter essa rotina. Isso traz segurança, isso traz estrutura de segurança para o teu filho. Então, ter sempre um horário de estudar todos os dias, no mesmo horário, no mesmo espaço, em casa. Isso também facilita essa adesão. Fazer com que ele se responsabilize. Então, assim, se o professor mandar um bilhete, se o professor quiser conversar sobre algo não feito, inclua o teu filho nessas conversas. Leia junto com ele o bilhete e escrevam juntos a resposta para o professor. Inclua ele nessa responsabilização. Se até o último minuto, por exemplo, ele não fez a tarefa, se ele tá se enrolando, tá deitado, tá jogando, não adianta tu ir lá e tirar tudo, desligar tudo. Escuta com empatia. Às vezes é isso, ele não tá fazendo porque ele não entendeu como fazer. Às vezes tá faltando uma matéria, não adianta punir somente porque ele não está fazendo, mas ter um olhar de empatia. Será que ele não está fazendo só porque ele não tá afim, porque ele não gostou? Será que não tá faltando uma matéria? Será que ele não quer fazer, tá cansado, tá irritado? Bom, e aí ele vai arcar com as consequências disso. Evitar ao máximo as
palavrinhas de julgamento, de juízo de moral, de lição de moral. Eu te avisei, tu devia ter feito isso. Isso afasta, isso distancia, isso cria barreiras de comunicação ao invés de criar pontes de comunicação. Isso vai criando muros, a criança se sente diminuída, o adolescente se sente irritado, ele se sente julgado, ele se sente excluído, ele se sente não acolhido. Esse tipo de sermão, ele é extremamente desrespeitoso, né? Ele acusa, ele coloca a pessoa que está do outro lado num lugar de desprezo, de menosprezo. Então, assim, será abrir o ouvido para empatia? Será que ele realmente entendeu, compreendeu exatamente qual é que era a lição, né? O que tem por trás dessa demonstração dele do não fazer? Eu tenho certeza que se tu demonstrar empatia pela situação, ao invés desse sermão, tu vai conseguir ser um modelo de comportamento e de cópia de comportamento muito mais interessante do que essa cópia da acusatória. Tu vai te surpreender quando talvez num outro momento teu filho também vai agir de uma maneira empática numa situação dessas. 10 horas da noite no domingo, eu deveria amanhã levar a cartolina ao trabalho. Bom, meu querido, eu imagino o quanto tu deve estar frustrado com isso, mas agora a gente já não é mais o horário da gente fazer as tarefas, já passou o horário, né, onde a gente organiza as questões escolares. Eu fico triste por ti e amanhã tu conversa com a tua professora e conta o que aconteceu. Reconhece, acolhe o sentimento e entrega para ele essa responsabilidade. A mãe tá aqui, eu entendo a tua tristeza, eu entendo a tua frustração, eu posso até entender que tu vai ficar com raiva. Mas essas são as consequências. Reconhecer o sentimento, acolher. Não é saindo e fazendo por ele, não é saindo e assumindo a responsabilidade do trabalho que é dele. Ele tá sabendo desde segunda-feira, o professor deve ter falado várias vezes ao longo do dia. Vocês podem ter certeza, professor, não estão sacaneando, os professores não querem arrumar problema. Eles falam de novo, falam outra vez. Tá lá, hoje em dia quase todo mundo tem os aplicativos, as tarefas estão ali. Ele tem o hábito de olhar as tarefas, todas têm data, não existe mais desculpa de não sabe. Eu não anotei na agenda. Tá, mas agora já tem no celular, já tem no aplicativo. Não é pra tu ir lá e falar, olha, tem alguma coisa em aberto. Tu já fez a tua lição. É no horário do estudo, construir com ele essa rotina de olhar todas as tarefas que estão lá no aplicativo, dele revisar. Não é ir lá tu e pegar item por item. Porque, de novo, se tu pegar item por item do que tem que ser feito de tarefa, tu é que estás te responsabilizando e não está construindo a autonomia da responsabilidade dele. Tu demonstra interesse, mas tu não faz por ele. Porque se tu vai lá e abre o aplicativo, tu tem isso aqui para fazer, tu não fez isso aqui, eu sei que tu tem que ler o livro. Tu não tá dando autonomia e tu não tá dizendo para ele que tu confia que ele vai fazer. Essa é a diferença. Tu é que tá assumindo as responsabilidades. E se tu tá assumindo as responsabilidades, pra que ele vai fazer? Afinal de contas, tu vai fazer tudo? Tu vai dar conta de tudo? Bom, eu já tive mães aqui que copiavam, pediam cadernos e ficavam copiando a matéria enquanto a criança não conseguia copiar em sala de aula. E não eram crianças que tinham dificuldades de cópia. A gente sabe que tem crianças que têm problemas de disgrafia, né, que têm questões musculares que não estão bem desenvolvidas. E aí a escola também oferece outros recursos para isso, né? Não copiava, ficava conversando. Então o que acontece? A mãe pegava e copiava tudo e ele tinha toda a matéria no caderno. Quem é que queria o 10 estrelinha da professora? Era a mãe ou era a criança? Era a mãe, né? Tentando evitar desafios no futuro, problemas no futuro. Tem uma rotina de estudo, mesmo horário, mesmo dia, né? Mesmo lugar. Tá? Um ambiente tranquilo, é sem televisão, é sem celular, né? Realmente focado naquilo ali. Antes de tu buscar a solução, diz pra ele o que ele pensou para solucionar o problema. Como é que ele pensa em resolver o problema. Diz
a partir de hoje, não vou conseguir mudar. Não, ok, a partir de hoje tu começa. Avisa pra eles que tu não vai mais lembrar eles dos trabalhos escolares, que tu não vai ficar mais cobrando as leituras dos livros, que a partir de hoje vocês vão fazer um trato. É um trato que vai começar hoje. Hoje eu vi a live da Letícia e a partir de hoje eu não vou mais perguntar pra ti se tu viu a data, se tu vai entregar, se tu leu o livro, porque eu sei que tu conhece as datas. E quando tu tiver uma dificuldade e se tu precisar da minha ajuda, tu vens me buscar. Então, tu construiu a rotina, tu diz pra ele que tu confia que ele vai encontrar uma solução, tu tá ali disponível pra pensar junto uma solução. Primeiro, que ele diga como ele vai solucionar as situações. A partir de hoje, vocês vão fazer esse combinado que tu não vai mais te envolver, que tu não vai mais ficar cobrando, que tu não vai ficar mais lembrando. Ele vai lembrar, ele vai trazer os recursos dele, tá? Não comparar, isso é muito importante, não comparar um filho com o outro. Cada um tem um momento, cada um tem um processo, cada um tem um ritmo. São pessoas distintas, são pessoas diferentes. Isso é muito importante. Evitar a comparação dos filhos. Essas comparações frustram as crianças, né? Fazem com que elas se sintam incapazes e elas não vão fazer mesmo. E aí, então, elas acabam se entregando e elas acabam desistindo, sim. E às vezes pode ser que teu filho precise de uma atenção escolar diferenciada. Talvez ele tenha dificuldades de processar as informações da forma que está acontecendo. Ele está sentado muito no fundo, ele está sentado muito na frente. Então, é uma oportunidade de tu ir até a escola e conversar com os educadores, com o orientador, o que eles na escola estão observando. Talvez na escola eles não observem dessa forma. Talvez nessa escola, para a escola, as atividades que eles estão fazendo, o teu filho está desempenhando bem. Então, talvez seja só realmente uma desorganização em casa. Quem sabe? E aí tu pode te aliviar, né? E isso pode parar de ser mais um motivo de briga, de atrito e de confusão e daquele cabo de força, né? Daquele cabo de guerra de cada um tá puxando de um lado. É auxiliar, apoiar sem interferir. Eu fiz uma pergunta para essa live, né? Meu filho não quer estudar, e aí? E eu vim aqui te contando que, na verdade, essa percepção ela é tua, baseada em crenças e histórias e na tua bagagem. E que isso está relacionado a tu não escutar o teu filho. E o que eu quis hoje aqui no nosso papo é te trazer formas e ferramentas onde tu vai apoiar o processo escolar e o processo de aprendizagem do teu filho e não fazer por ele. Então eu quero que a partir de hoje tu crie esta regra, e regras não são flexibilizadas. A regra é: você não vai mais ser responsável pelas atividades escolares. Você apoia, mas você não é responsável. E essa é a grande confusão. Quando teu filho não quer estudar, é porque ele entende que ele não é responsável pelo estudo. E ele joga essa responsabilidade para ti. Eu sei que é um tema super polêmico, eu sei que cada um de vocês tem uma história, tem um processo, né? São escolas diferentes, com abordagens diferentes, mas eu quis falar de algo que a gente esquece, que é esse olhar do adulto sobre o processo, esse olhar do adulto que está dando um direcionamento nos estudos. Mas acreditem, a escola não está contra vocês, então busquem o apoio da escola, busquem a escola para apoiar essa decisão de vocês não serem mais responsáveis por esse processo das lições, dos temas, dos trabalhos. Vocês vão apoiar, mas não vão ser responsáveis. Os filhos são os responsáveis. Acreditem, esses fracassos, essas quedas, uma nota que não é tão bacana, eles são importantes para o aprendizado. É aí que a gente vai conseguir ver qual é o complemento que é necessário. É nesse pequeno fracasso, nessa pequena tombada aí, que vai haver um crescimento, que vai haver um desenvolvimento. Vocês não podem ficar colocando eles na redoma.
E essa questão na escola, as lições, os trabalhos, são momentos importantes para eles aprenderem a lidar com as suas habilidades e construir novas habilidades. Não deu certo essa, eu vou construir uma outra. E vou buscar recursos para isso. Não só mais com vocês, a gente tem que fazer com que eles busquem também com outros adultos. No caso, os professores. Eu realmente espero que tu possa entender que o processo escolar, ele precisa ser vivenciado por quem está na escola. E se são os teus filhos, são eles que precisam se responsabilizar, eles precisam viver as consequências naturais das atitudes deles. E esse é o momento para eles experimentarem essas atitudes naturais, essas consequências naturais das suas atitudes. É o momento ali, são essas experiências que eles precisam vivenciar. Tá? E quando tu faz por eles, tu tá impedindo que eles tenham esse processo. E o pior, tu tá dizendo para eles que eles não são capazes de arcar com as consequências, que eles não são capazes de ter habilidades para desenvolver. Essa é a pior atitude que tu pode fazer para um filho. É fazer coisas por eles que eles têm condições de fazer. Isso, quando tu faz o que eles têm condições de fazer, tu tá dizendo que eles são incompetentes. E eu tenho certeza que este não é o teu desejo. O teu desejo é demonstrar o quanto eles são capazes, o quanto eles são pessoas incríveis e quanto tu enxerga esse potencial. Então, permita que eles façam o que eles têm condições de fazer e que eles aprendam aquilo que eles ainda não têm condições de fazer. Eles estão em processo de desenvolvimento e eles vão sim aprender. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram até o final da semana. Depois eu vou subir esse material para o meu canal no YouTube, psi.leticiacartel. Lá no YouTube é o conteúdo limpo, sem essa interação, sem aqueles erros de gravação. Vai lá no YouTube, te inscreve no canal para tu receber em primeira mão a notificação quando esse material estiver lá. E tu pode assistir inúmeras vezes. Terças-feiras, ao vivo aqui na live de Conversas de Coragem. A gente pode interagir, eu posso tirar as tuas dúvidas. Foi muito bom o papo aqui hoje. Tu assistiu essa live, não deixa de dar um coraçãozinho, tá? E compartilhar ela com outras mães. Um beijo bem grande e até a próxima live Conversas de Coragem.